Boa noite, irmãos. Chegamos ao Salmo de número 48. É isso, um salmo muito bonito, um salmo que tem um cântico, a gente cantou aqui, baseado nele, cântico bastante conhecido, bastante inspirador, né? E o salmo também o é. Nós vamos meditar nele por alguns momentos nessa noite. No meu texto aqui tem a beleza e os privilégios de Sião. Isso não faz parte do texto original, mas o que vem abaixo, assim, cântico e salmo para os filhos de Coré, ou Corá, depende da tradução que você tenha. Isso é o título realmente original do salmo, faz parte do texto inspirado. Vamos ler o texto. A palavra de Deus diz assim: grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, no seu monte santo. Formoso de sítio e alegria de toda a terra é o monte Sião, sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. Deus é conhecido nos seus palácios por um alto refúgio, porque eis que os reis se ajuntaram, eles passaram juntos, viram-no e ficaram maravilhados, ficaram assombrados e se apressaram em fugir. Tremor ali os tomou e dores como de mulher de parto. Tu quebras as naus de Tarsis com um vento oriental. Como o ouvimos, assim o vimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a confirmará para sempre. Selá. Lembramo-nos, ó Deus, da tua benignidade no meio do teu templo. Segundo é o teu nome, ó Deus, assim é o teu louvor até aos fins da terra. A tua mão direita está cheia de justiça. Alegre-se o monte de Sião. Alegrem-se as filhas de Judá por causa dos teus juízos. Rodeai Sião e cercai-a, contai as suas torres, marcai bem os seus antemuros, considerai os seus palácios, para que o conteis à geração seguinte. Porque este Deus é o nosso Deus para sempre, ele será nosso guia até a morte. Tem aqui a palavra do Senhor, irmãos, cântico e salmo para os filhos de Corá. Nem todo canto é um salmo, né? Todo salmo é um canto, mas nem todo canto é um salmo. Por quê? Porque um salmo é dedicado a Deus. Existem muitas músicas bonitas por aí, que não são músicas, né, religiosas ou evangélicas, mas nunca podem ser chamadas de salmos, porque o salmo ele é dedicado ao Senhor. Então é um canto, um salmo para os filhos de Coré. É interessante que o autor aqui, o autor sagrado, a gente não sabe exatamente quem foi, mas ele faz questão de falar que é um canto e um salmo. Por quê? Porque o povo de Judá, o povo hebreu, perdão, é um povo extremamente musical. Eles tinham muitas festividades, e nessas festividades havia muita música. Então ele faz questão de lembrar aqui, sim, há um momento da música, da festividade, da alegria, do casamento. O casamento de judeu era um negócio que, né, durava uma semana de festa, aquele negócio todo, o pessoal cantava muito, mas há um momento que o salmista está dizendo aqui, agora é o momento de louvar ao Senhor. Então há um momento das nossas alegrias, que nem todas elas são religiosas, né? A gente canta um parabéns para você, que não é um salmo, não tem nada a ver com louvor a Deus, né? A gente está parabenizando a pessoa por mais um ano de vida, desejando que ela seja feliz. Muito bem, isso é lícito, isso é justo, isso é bom, é importante, é agradável, mas isto não é um salmo. É importante lembrar também que a Bíblia diz: quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, mesmo que você não esteja no momento de culto, é importante que aquilo que você faz não cause escândalo ao nome de Deus. Isso é viver para a glória do Senhor. Eu posso não estar no momento de culto. Eu estou cantando parabéns para você, não é um momento de culto, é um momento de descontração, de alegria. Mas o que está acontecendo ali na festa, ou em qualquer ambiente que eu esteja, eu tenho que prestar atenção se isso não está escandalizando, nem ofendendo a santidade do Senhor. Essa aqui é só essa diferença que o salmista faz aqui, quando ele diz canto e salmo para os filhos de Coré. Muito bem, irmãos, qual é o assunto do salmo? Eu vou usar nessa noite, eu até tirei xerox aqui de algumas anotações, fiz algumas anotações minhas, né? Eu vou usar um dos melhores resumos que eu vi a respeito desse salmo, que é do pastor Jorge Rogers,
George Rogers é um pastor do século XIX, ele foi contemporâneo e amigo de Spurgeon, né? Então eles eram amigos, um pregava na igreja do outro e tal, então dá para ver que o cara não é fraco, né? Porque Spurgeon dava o púlpito dele para ele pregar, o cara não é fraco, pregar no púlpito de Spurgeon tem que ter, né, um conteúdo. E foi um dos melhores resumos que eu já vi sobre este salmo. Eu estava lendo uma série de coisas a respeito dele, e ele coloca isso, ele fala que este salmo é um salmo da igreja, é um salmo que fala sobre a igreja. E eu achei interessante essa colocação dele, essa aplicação, e quero compartilhar com os irmãos. Mas vamos pensar primeiro aqui, qual é a ocasião do salmo? Em que momento esse salmo foi escrito? Não há nenhuma indicação aqui, né? A Bíblia não diz quando foi, não diz quem foi, mas provavelmente, abra sua Bíblia lá em 2 Crônicas, capítulo 20, que aí eu quero compartilhar umas coisas com você aqui. 2 Crônicas, capítulo 20, que é muito provavelmente a ocasião em que este salmo foi escrito ou composto. Ele registra aqui uma coalizão de reis, né, que se juntaram contra Jerusalém e foram derrotados por Deus, né? Já que há uma retirada. George Rogers diz o seguinte: registra a retirada de certos reis confederados de Jerusalém, cuja coragem havia esmorecido antes de tentarem um golpe. E aí eu concordo com ele, porque o versículo 7 do Salmo, bota lá no versículo 7, por favor, do Salmo 48. Esse instante aqui é pequeno, né? Tudo bem. Salmo 48. Tu quebras as naus de Tarsis com o vento oriental. Agora está lá em 2 Crônicas 20. Olha só a coisa interessante. Começa assim o capítulo. Sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles outros amonitas vieram a peleja contra Josafá. Vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Agora vamos lá, Josafá vai orar. No versículo 12, Josafá diz: ah, nosso Deus, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Aí no versículo 15, e disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, porque a peleja não é vossa, mas de Deus. Versículo 20, pela manhã cedo se levantaram, saíram ao deserto de Tecoa, e ao saírem Josafá pôs-se em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Versículo 22, e quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs em emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Ok? Até aqui. Então, veja, há uma coalizão entre os amonitas, moabitas e os habitantes do monte de Seir. Os habitantes do monte de Seir são os edomitas, os descendentes de Esaú. Eles se unem para atacar Jerusalém. Josafá então vai à presença do Senhor e ora, e Deus diz a ele: fiquem quietos, fiquem tranquilos, porque vocês não vão ter que lutar. Nessa peleja quem vai lutar sou eu. Então Josafá pega cantores e coloca à frente do povo, e eles vão marchando e louvando a Deus antes da batalha, e aí então os povos são desbaratados. Se a gente chegar mais um pouquinho à frente, a gente vê aqui, ó, os filhos de Amon, versículo 23, e de Moabe se levantaram contra os moradores da montanha de Seir, eles brigaram entre eles mesmos, para os destruir e exterminar, e acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Percebe? Eles se juntaram, amonitas, moabitas e edomitas, e aí os amonitas e moabitas destroem os edomitas, e depois amonitas e moabitas se destroem mutuamente. Foi Deus quem agiu de forma sobrenatural. Aí vem o Salmo 48, que vai dizer: grande é o Senhor. Vamos voltar lá então, só para a gente situar, né? Por isso que eu quis falar para os irmãos, dar esse panorama histórico, para a gente poder situar. Muito bem. Não há uma divisão. Ele vai falando da grandeza do Senhor, e ele vai falando do povo de Deus. O povo de Deus é a igreja. O povo de Israel, ele é a igreja do Velho Testamento.
né? Então, o que se aplica nesse aspecto, não com relação a promessas e uma série de profecias, mas o que se aplica ao povo de Israel, no que diz respeito a ser igreja, se aplica a nós nos dias de hoje. É importante esse detalhe, né? Porque as promessas feitas a Israel, de riqueza, de prosperidade material, são promessas feitas a Israel. Tem muita gente hoje aí falando, não, você é cabeça, não é cauda. Isso aí é para Israel. Mas as promessas que dizem respeito ao ser igreja, o que é igreja? A igreja vem do grego, vem da palavra eclésia. O que é eclésia? Os irmãos sabem o que significa eclésia? Reunião. Muito bom, irmão, muito bom. Queria ter um aluno assim na EBD. Muito bom, irmão Sinéres. É uma reunião. Na verdade, é mais que uma reunião. Quando as reuniões, o povo se reunia para tomar decisões, eles iam à praça e as decisões eram tomadas ali. É eclésia. Mas tem um outro significado, que é uma reunião dos que são chamados para fora. E aí tem dois sentidos. Tem o sentido de que eles saíam de suas casas e vinham para a praça para se reunir, como o irmão Sinédes falou, e chamados para fora, porque eles se reuniam, tomavam a decisão e saíam para colocar aquela decisão em prática. Percebe isso? Isso é igreja. A igreja é chamada para fora. Hoje em dia, a igreja ela é voltada para dentro, né? Mas tem muita atividade, as igrejas fazem muitas coisas externas, veja, mas faz as coisas externas para trazer as pessoas para dentro. A igreja ela tem que ser voltada para fora. O que é igreja voltada para fora? É ser igreja no meu dia a dia, durante a semana, aonde eu estou, com as pessoas com quem eu convivo, com quem eu falo, com quem eu encontro ao longo da semana. É nesse sentido, a igreja se reúne no domingo, não é isso? Ela cultua o Senhor, ela ora, ela louva, ela estuda a palavra, e aí a palavra fala ao coração, e a igreja, como corpo, toma a decisão de quê? De testemunhar. E aí eu faço isso na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Ok? Então, nesse aspecto, tudo que diz respeito à igreja do Velho Testamento, que é o povo de Israel, diz respeito à igreja do Novo Testamento, diz respeito à igreja dos dias atuais, que somos você e eu, ok? Então vamos lá, versículo 1. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, no seu monte santo. O que é a igreja para Deus? É sua cidade. Deus habita nela. Quem é que manda na igreja? Não é o pastor, não é ninguém, né? A assembleia, no caso das igrejas batistas, né? Que o nosso sistema de administração é congregacional. A congregação toma as suas decisões. Humanamente falando, a autoridade máxima da igreja batista quem é? É a assembleia. A igreja se reúne e a assembleia toma as suas decisões e vota. Não é isso? Tudo que a igreja faz, ela toma essa decisão em votação. Vamos comprar um terreno, a igreja vota sim ou não. Vamos vender, sim ou não. Vamos pintar, sim ou não. Vamos convidar o pastor tal, sim ou não. Vamos tirar o pastor, sim ou não. É a assembleia que decide. Então, a assembleia, humanamente falando, ela é a autoridade máxima na igreja batista. Mas quem é que manda efetivamente na igreja? É o Senhor. A igreja é dele, é a sua cidade. Grande é o Senhor em mudinho de louvor, na cidade do nosso Deus, no seu Monte Santo. O que Deus é para a igreja? Ele é o seu habitante, ele é o seu diretor, ele é o seu dono, ele é o seu protetor, ele é aquele que merece ser louvado. O objetivo principal da igreja, qual é? Fazer missões. Não. O objetivo principal da igreja, qual é? Adorar ao Senhor. Sempre. Sempre. Aliás, vou dizer uma coisa para os irmãos que pode parecer, corre até um risco de dizer isso aqui, ser mal interpretado. Quando a igreja evangeliza, o objetivo principal não é ganhar almas. Ué, sabiam disso? Quem concorda? Quem discorda? Quem não tem a menor ideia se concorda ou discorda? É isso mesmo, irmãos, mas é verdade. Olha só, quando a igreja evangeliza, o primeiro objetivo não é ganhar almas. Por que não? Porque o centro de todas as coisas nunca é o homem, é Deus. É Deus. Então, se eu evangelizo Joel, eu falo, rapaz, você
precisa de perdão de pecados, você precisa se arrepender, você precisa, né? Eu estou evangelizando. Claro que eu tenho esse desejo de que o Joel seja convertido, de que o Joel vá para o céu, quero vê-lo lá no céu, muito bem. Mas o principal é que Deus seja glorificado. A Bíblia não diz várias vezes, bendizei ao Senhor? O que é bem dizer? Dizer bem de, não é? E aí eu vou falar para o Joel, cara, você é um pecador, você vai para o inferno, como eu também iria. Mas eu encontrei alguém que é imensamente poderoso, imensamente santo, mas é imensamente maravilhoso, amoroso, perdoador. Eu não estou bem dizendo ao Senhor? Quando eu evangelizo alguém, mostrando para alguém que em Cristo há salvação, eu estou bem dizendo a Deus. E esse é o objetivo principal. A Bíblia não diz, portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para, fala a glória do Senhor, para glória do Senhor. Então, se eu estou evangelizando, se eu estou ajudando, se eu estou, como o pessoal da introdução fez domingo ali, né? Parou uma pessoa ali, estava embriagada, foi lá, ajudou, deu uma cadeira para sentar, pegou um casaco, não foi isso, Roberto? Ajudou ali e tal. Isso é para quê? É para ajudar a pessoa? Sim. Mas quem foi glorificado? Deus. Deus. Então, tudo que a igreja faz, o seu primeiro objetivo, por que a gente canta? Para glorificar a Deus. Por que o coral ensaia? Faz tempo que não, né? Mas por que o coral ensaia para cantar? Para glorificar a Deus. Por que a gente ensina as crianças que elas têm que louvar? Para glorificar a Deus. O objetivo principal da igreja é glorificar a Deus. O salmista diz, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Ok? Muito bem. Versículo 2. Formoso de sítio e alegria de toda a terra é o monte Sião sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. A igreja, a antiga Sião era linda por causa da sua localização? Sim, era. Sião aqui é Jerusalém, tá? O outro nome, um dos nomes de Jerusalém é Sião. Um outro nome é Jesurum. Esse é um nome antigo lá da época do Pentateuco, lá de Deuteronômio. Engordou Jesurum e deu coices, né? Ficou rebelde, ficou soberbo. Então é um nome antigo, mas Sião, né? Cidade de Sião, cidade de Davi, Jerusalém. Então, ela era bonita pela sua localização? Sim, ela fica sobre o monte, Monte Sião, daí o seu nome, ok? Então, ela era bonita pela sua localização? Sim, a igreja do Novo Testamento, ela é linda, porque ela também está fundada, não é afundada, fundada sobre a rocha, e a rocha é Cristo. Espiritualmente falando, a igreja é mais bonita do que a Jerusalém do Velho Testamento. A igreja, Jerusalém foi a alegria de toda a terra? Foi, porque ela foi a cidade de Davi, depois de Salomão, e era o lugar onde as pessoas, o mundo inteiro queria ir para ver, queria ouvir. Assim se tornará a igreja do Novo Testamento. A Bíblia fala que quando a igreja, né, for arrebatada, quando Jesus Cristo voltar, ela será o quê? Gloriosa, perfeita, sem mácula, não é isso que Paulo fala em Efésios? Maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou sua igreja e a si mesmo se entregou por ela, para apresentá-la a si mesmo, gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem mácula, nenhum defeito. Então a igreja também é gloriosa. Ela foi a alegria especial das tribos de Israel? Sim. Agora olha que coisa interessante. Formoso de sítio, versículo 2, a alegria de toda a terra é o monte Sião sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. Das 12 tribos de Israel, 9 ficavam ao norte, somente 3 ficavam ao sul. Quais eram as 3? Exatamente, Judá, Benjamim e Simeão. Todas as outras estão ao norte de Jerusalém. Então, ele está fazendo essa citação. Jerusalém, ela atrai as cidades, né? Ela é a alegria especial das tribos de Israel. Uma vez por ano, todo judeu tinha que ir a Jerusalém, né? Todo judeu tinha que ir a Jerusalém para o culto, para celebrar o culto ao Senhor, a Páscoa, é isso? Pelo menos uma vez por ano. Isso tem a ver com o quê? Ele diz aqui, ó, foi especial, a alegria especial das tribos de Israel? Sim, assim é a igreja para os santos. Alegrei-me quando me disseram, domingo não tem EBD. Né? Tem gente que pensa assim,
Alegrei-me quando me disseram, domingo não tem culto. Não. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Irmãos, igreja é coisa boa demais. Eu falo isso para os irmãos. Igreja é tão bom que até quando é ruim é bom. Porque a igreja tem problema, porque a igreja tem defeito. Por que a igreja tem problema? Porque a igreja tem gente. Onde tem gente, tem problema, não adianta. Vai ter sempre. Mas é bom. E às vezes a gente só percebe o quão bom é a igreja, quando a gente não pode estar nela. Que é o que aconteceu aí durante 5 meses que a igreja ficou fechada, a gente não podia vir, não tinha culto. É a alegria de estar junto, de cultuar, de participar, de estudar, de ver os irmãos, de crescer, de cantar junto. É isso, é a alegria espiritual. Jerusalém era uma cidade real, bem como uma cidade santa. Era cidade real, por quê? Porque o rei morava lá. Era uma cidade santa, por quê? Porque o templo estava lá. Aí eu pergunto, o rei está na igreja? Sim ou não? Fala sim, irmãos. Sim, com convicção. Sim. Irmãos, com convicção, não tenham medo, vocês estão com medo. O rei está na igreja? Sim. Quem é o rei? Jesus. Ele habita no meio do povo, não é? Ficaram com medo, né? Ficaram com medo. A igreja, o rei habita na igreja. A igreja, ela o templo está na igreja? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Irmãos, para passar de ano, o rei, vamos lá, o rei está na igreja? Sim. O templo está na igreja? Sim. Ou não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? O templo hoje não somos nós? Então, de novo, o rei está na igreja? Sim. O templo está na igreja? Sim. A igreja é melhor do que Jerusalém, porque lá era um templo físico, nós somos templos espirituais. Percebe isso? Igreja é a evolução, cuidado com esse termo, né, do templo de Jerusalém. É um crescimento. Por quê? Porque a revelação de Deus ela é progressiva, né? Lá no Éden e tal, foi, até chegar em Jesus, e hoje é a igreja do Senhor. E será plena na volta de Cristo. Tranquilo? Muito bem. Versículo 3. Deus é conhecido nos seus palácios por um alto refúgio. Deus é um refúgio em sua igreja. A igreja é uma cidade de refúgio. O que era a cidade de refúgio? Os irmãos lembram disso no Velho Testamento? Cidade de refúgio eram 6 cidades que foram separadas. Caso alguém cometesse um homicídio, né, involuntário, ele podia fugir para uma daquelas cidades e lá ele receberia abrigo. Só se o homicídio fosse involuntário. Se fosse voluntário, não. Por que ele tinha que fugir, já que era involuntário? Porque funcionava assim no Velho Testamento. Se eu matasse alguém da família, se eu matasse o Marcelo, a família dele ia se reunir e ia escolher o chamado Goel. Goel é o vingador do sangue. A partir daquele momento, este Goel, que fosse escolhido pela família do Marcelo, que eu matei, ele teria como ocupação exclusiva 24 horas por dia me procurar para me matar. Era assim que funcionava. Então, já que o homicídio foi involuntário, eu tinha que correr para uma dessas cidades, e eram 6 cidades, e elas foram escolhidas e distribuídas. Se você olhar no mapa, geograficamente, elas estão quase todas praticamente a mesma distância de Jerusalém, para que ficasse fácil para todo mundo poder fugir. Uma outra característica é que as estradas que conduziam a estas cidades, elas eram cuidadas o ano inteiro, para que elas estivessem sempre bem planas, para que tivesse facilidade de trânsito. Uma outra característica é que ela tinha indicações, ela tinha placas indicando que é para a pessoa não errar o caminho. Porque se eu estou fugindo, tem alguém atrás de mim, e se eu erro do caminho, quando eu voltar, nhoque, não é isso? O Goel me pega. Então veja, essa cidade é uma tipificação de Cristo. Em Cristo há abrigo para o pecador, em Cristo há abrigo para aquele que está condenado à morte. E aí, nesta cidade de refúgio, a pessoa encontrava o quê? Segurança
encontrava tranquilidade e ela podia ficar ali. Quando o sumo sacerdote morria, então aquela pessoa podia sair e ninguém mais podia tocar nela. Claro que nenhuma tipificação, nenhuma prefiguração, ela é perfeita, não é porque o nosso sumo sacerdote não morre, mas o sentido aí é de que quando as coisas velhas já passaram, eis que tudo, e aí eu estou livre. Enquanto eu estou lá, aquele sumo sacerdote está vivo e eu estou naquela cidade, eu estou debaixo, eu estou na dependência daquele sumo sacerdote. Quando aquele sumo sacerdote morre, eu não preciso mais dele, eu estou livre. Então veja, todo aquele sistema sacerdotal passou e agora a gente não depende mais, a gente está livre em Jesus Cristo. Essa é a figura da coisa da cidade de refúgio. Então veja, Deus é conhecido nos seus palácios por um alto refúgio. Deus é um refúgio em sua igreja. Em primeiro lugar, ele é um refúgio para os pecadores, da ira de Deus. A igreja apresenta um Deus que perdoa, um Deus que salva. E ela é um refúgio para os crentes das tribulações e temores. Nas tribulações da semana, nos temores do dia a dia, nos problemas, nas lutas. Não é bom chegar na igreja e agora eu vou cultuar ao Senhor, agora eu vou estar junto. Deus traz o bálsamo ao coração, Deus traz um refrigério à minha alma. Essa é a figura. Versículos de 4 a 7. Porque eis que os reis se ajuntaram, eles passaram juntos, viram-no e ficaram maravilhados, ficaram assombrados e se apressaram em fugir. Tremor ali os tomou e dores como de mulher de parto, tu quebras as naus de Tarsis com um vento oriental. Foi o que a gente viu aqui no texto de Crônicas, né? Então tem aqui a oposição dos poderes mundanos, a oposição que os poderes mundanos fazem à igreja, é isso? Os reis se juntaram para destruir Jerusalém, o mundo se coloca contra a igreja. Quando Jesus Cristo estava sendo julgado, naquele julgamento fraudulento, e agora o tempo não permite, mas aquele julgamento, uma vez um advogado fez uma análise, e existem tantos erros ali que aquele julgamento seria impugnado fácil, segundo a própria lei dos judeus e dos romanos. Foi uma fraude o julgamento de Jesus. Mas observa só, quando ele estava sendo julgado, Pilatos fala assim, você é da jurisdição de Herodes? Então ele manda Jesus lá para Herodes, não é? E aí a Bíblia diz que naquele dia eles se fizeram amigos de novo, porque Herodes e Pilatos, eles se detestavam, eles se odiavam. Herodes e Pilatos eram inimigos mortais, mas se uniram contra um inimigo comum que era Jesus. Não é isso que acontece? Os ímpios se juntam contra a igreja, pessoas que não se dão, que não gostam umas das outras, elas se unem para criticar o crente. Então é a mesma coisa que acontece aqui. Então, a oposição que os poderes do mundo fazem à igreja e a maneira pela qual são dominados pelos seus próprios temores. Sabe por que tanta gente não gosta da Bíblia? Ou é contra a Bíblia? Porque sabe que a Bíblia é contra ela. Muita gente é contra a Bíblia porque sabe que a Bíblia é contra ela. Porque quando a pessoa fica só naquela vida de caixinha de promessa, isso é meu pastor, nada me faltará, Deus é amor, Deus amou o mundo, etc, etc, muito bem. Mas quando você abre a Bíblia toda e começa a mostrar que Deus é santo, que Ele não aceita o pecado, que Ele condena, que quem não crê vai para o inferno, né? Aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. As pessoas não gostam disso. Por quê? Porque a Bíblia se coloca contra elas, porque ela é a palavra de Deus. Então, muita gente não gosta, mas é aqui, a maneira pela qual elas são dominadas, pelos seus próprios temores. E aí as pessoas têm medo. Uma vez um camarada falou para mim, eu tenho medo da Bíblia. Eu falei, por quê? Ele falou, porque ela fala muita coisa sinistra. Foi a resposta dele. Fala muita coisa sinistra. Aí eu falei, o que, por exemplo? Fala de lago de fogo, fala de besta que sobe da terra, fala de imagem de bicho lá com cabeça de touro, com cabeça de leão, com cabeça de homem, e roda cheio de olho. É muito sinistro. Isso assusta as pessoas que não conhecem o significado. Então, muitas vezes, eles querem se colocar contra, mas são derrotados pelos seus próprios temores. E veja como foi completa a derrota, no versículo 7. Quebras as naus de Tarsis com um vento oriental, dispersados, quebrados e afundados
pelo vento. Lembra de Apocalipse? Lembra de Paulo fala em Tessalonicenses que o anticristo virá e Jesus Cristo derrotará este anticristo como? Como? Com o sopro da sua boca, não é isso? A gente não canta isso, não tem um canto. A vitória é daquele que contemplar. Como é que é o nome desse autor? Que fez 500 milhões, Ademar de Campos, fez 500 mil cânticos aí. É isso. O anticristo, com o sopro de sua boca, assim destruirá. O inimigo, o anticristo que não resistirá. É a mesma coisa. As naus de Tarsis vieram, 3 povos contra Jerusalém, vieram com uma frota grande, com muita gente, com muito poder, intimidador, e o vento soprou e afundou os navios. O anticristo virá com poder, né, com autoridade, com muita intimidação, e Jesus Cristo virá aí. Destruirá o anticristo. O que isso quer dizer para nós hoje como igreja? A igreja não tem que ter medo. A igreja não tem que temer a oposição. Ela pode ser cruel, ela pode ser zombadora, ela pode ser ímpia, ela pode ser muitas vezes até assustadora, mas a igreja precisa lembrar. Quem é a igreja? Nós, eu, cada um de nós somos a igreja. Nós precisamos lembrar que nenhum poder chega perto do poder de Deus. Irmãos, você não pode perder. Entenda isso. Bota isso na sua cabeça. E não é papo de motivação empresarial, não, né? Repete comigo, eu sou um vencedor. Repete comigo, eu vou conquistar. Não é isso, não. Você não pode perder porque você depende daquele que não perde. E aí você tem que lembrar de algumas coisas que aquele que não perde fala. Ele fala assim: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se você perder, significa que ele perdeu, que ele está com você e ele não perde. Aquele que não perde diz assim: agindo eu, ninguém pode. Aquele que não perde diz assim: as minhas ovelhas são minhas, eu as conheço e ninguém as arrebata da minha mão. Aquele que não perde diz que quem crê em mim já passou da morte para a vida. Aquele que não perde diz: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E ele faz uma pergunta: crês tu isto? Percebe, irmãos? A gente passa por tribulações, o vento sopra, as águas se agitam, as ondas cobrem o convés. Tudo bem. Ninguém disse que isso não aconteceria, mas você não pode perder, porque você é filho de Deus. Você vai enfrentar dificuldades, tribulações, nesta vida passará por algumas perdas, mas eu não estou falando de perdas de batalhas, eu estou falando de perder a guerra final. Essa já está vencida, porque Paulo fala de tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, e aí ele diz: em todas estas coisas, somos o quê? Mais do que vencedores. A igreja não tem que ter medo do amanhã. Essa é a grande lição desses versículos aqui. Versículo 8, ele diz assim: como ouvimos, assim o vimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a confirmará para sempre. Selá. Aqui eu quero destacar apenas 2 coisas. Deus sempre foi o que Ele é agora, e Deus sempre será o que Ele é agora. Ou seja, Deus não muda. Zacarias diz, Malaquias, porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Israel, não sois consumidos. Por quê? Porque Ele disse que se nós crêssemos nele, nós viveríamos, não disse? Disse. Você creu? Sim ou não? Você crê, sim ou não? Você vai morrer? Não. Por quê? Porque Ele disse que você não morreria. Vai morrer fisicamente. O corpo vai morrer. Isso é inevitável. Mas não morrerá eternamente. E se Ele disse isso lá atrás e Ele não muda, continua valendo. Continua valendo.
Olha a segurança do crente aqui. Como ouvimos, assim o vimos na cidade do Senhor. Nós vivemos a cada dia para ver os cumprimentos das promessas do Senhor, para vermos o quanto a palavra do Senhor é confiável, para ver o quanto o Senhor é fiel àquilo que Ele diz. Hebreus diz que quando Deus jurou, Ele não tinha alguém maior por quem jurar, não é isso? E aí, o pessoal não fala, juro por Deus, tem gente que jura pela Virgem, tem gente que jura por não sei o quê, porque a pessoa sempre julga por alguém que ele considera maior do que ele mesmo, não é isso? Não, juro por esse banco. Não, o banco tem que jurar por alguém maior do que eu. E geralmente a pessoa fala, juro por Deus. Deus não tem ninguém maior por quem jurar, então ele fala, juro por mim mesmo. Juro por mim mesmo. E aí o autor aos Hebreus diz, duas coisas imutáveis nas quais Deus não pode mentir. Algumas coisas Deus não pode mentir, embora Ele seja onipotente, né? Algumas coisas Deus não pode fazer, embora seja onipotente. Ele não pode mentir, Ele não pode faltar com a sua promessa, Ele não pode deixar de amar, Ele não pode rejeitar aquele que se arrepende verdadeiramente, porque isso seria negar a sua própria natureza. Por isso, quando Alex cantou aqui domingo, né, tu és fiel, ele fala, tu és fiel, fiel assim. Não é fiel a mim, que a gente fala, Deus é fiel a mim. Não, Deus é fiel a Ele mesmo. Porque Deus falou que não rejeitaria um coração contrito e quebrantado. É isso, que não rejeitaria aquele que se arrependesse. Se Ele rejeitar, Ele está negando a sua própria fidelidade. Então, Ele está sendo fiel a Ele mesmo. Porque Ele disse que ama e Ele ama para sempre. Muito bem. Versículo 9. Lembramo-nos, ó Deus, da Tua benignidade no meio do Teu tempo. Quais são as benignidades de Deus? Amor leal para os tristes, perdão para os arrependidos, ajuda para os fiéis, consolo para os aflitos. De novo, amor leal para os tristes, perdão para os arrependidos, ajuda para os fiéis, consolo para os aflitos. Não é Deus que consola o coração? Não é Deus que renova as forças? Não é Deus que perdoa os que se arrependem? Está aqui. Lembramos-nos, ó Deus, da Tua benignidade. Qual é o fruto do Espírito, irmãos? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Qual é a diferença de benignidade para bondade? Não? Bondade, Deus é bom, não é? É o que Deus é. Benignidade tem a ver com o que Deus faz. Benignidade é a bondade colocada em prática. Então, benignidade e bondade. Deus é bom, por ser bom, Ele age de forma benigna. Deus demonstra a sua bondade para nós, para conosco. Derrama sobre nós a sua benignidade. Olha só, benignidade de Deus, amor, perdão, ajuda, consolo. Porque Deus é bom, então Ele faz essas coisas por nós. Legal isso? Eu acho. Você acha? Eu também. Versículo 10, diz assim, segundo é o Teu nome, ó Deus, assim é o Teu louvor até os fins da terra. A Tua mão direita está cheia de justiça. Como é o nome de Deus, assim são os louvores de Deus. Então, olha só, o nome de Deus, Ele é o El Shaddai, é o Todo-Poderoso, então os seus louvores são supremos. Ele é o El Shaddai, Ele é o Todo-Poderoso, então os seus louvores são irrestritos. Não há nada que deva restringir o louvor que prestamos ao Senhor. É isso? Ele é onipotente, Ele tem todo o poder, Ele é onipresente, Ele está em toda parte, Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, então os nossos louvores têm que ser universais. Trema ao Senhor, trema diante do Senhor toda a terra. Isso é um desejo, uma oração, uma ordem e uma profecia.
Nosso desejo não é que todo mundo adore a Deus? É. Nós não oramos para que o mundo se converta e louve ao Senhor? Pelo menos deveríamos orar. Sim, é uma oração. É uma ordem. O mundo é ordenado a louvar o Senhor. Obedece ou não é outra história. Mas é uma profecia. Porque quando Jesus Cristo voltar, todo joelho se dobrará. É um desejo, uma oração, uma ordem e uma profecia. E porque Deus ele é eterno, os nossos louvores serão para todo sempre. Então veja, como é, segundo é o teu nome, assim é o teu louvor até os fins da terra. Por quê? Porque a tua mão direita está cheia de justiça. Só existe um justo, nós somos justificados, a gente já viu isso, Deus é justo. Versículo 11, alegre-se o monte de Sião, alegrem-se as filhas de Judá, por causa dos teus juízos. Os assuntos da alegria do povo de Deus, quais são? Os juízos de Deus. Quais são os motivos? Porque os seus juízos são santos. Deus é santo, tudo que Ele faz é santo. Porque os seus juízos são justos. Deus é justo. Deus não comete injustiça. Deus não erra na avaliação. Deus não erra em abençoar ou em castigar. Ele é justo. E porque os seus juízos são bons. Deus é bom, tudo que Ele faz é bom. O pessoal não fala aí, virou quase que tem um mantra, Deus é bom o tempo todo, isso é verdade, isso é verdade. Quando Deus castiga, quando o vulcão entra em erupção, quando tem seca, Deus continua sendo bom. Isso não afeta a bondade de Deus. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Isso é importante a gente lembrar nos momentos em que a gente estiver aflito, passando por dificuldade. Porque quando eu estou dirigindo meu Porsche, né, com a capota riada, cabelos ao vento, ó, aí eu vou dizer, Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Mole, né? Quando chega aqui no meu celular, plim, extrato do mês, 3.600.000, caiu hoje na minha conta, Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Quando meu filho passou na universidade, passou para Harvard, Deus é bom o tempo todo. Mas veja, e quando não? Deus é bom o tempo todo. Eu posso não estar desfrutando da benignidade, por isso eu quis frisar para os irmãos a diferença. Deus é bom, a benignidade Ele derrama sobre mim ou não, de acordo com o propósito dEle, de acordo com o momento, de acordo com as circunstâncias, de acordo com uma série de questões, que todas elas se resumem em uma coisa, a vontade de Deus. Então eu posso não estar vendo a benignidade, mas Deus continua sendo bom. Certo? Deus é bom. Então, os assuntos de alegria do povo de Deus, os seus juízos, porque são santos, porque são justos e porque são bons, mesmo que eu não goste deles, mas eles continuam sendo bons. Versículos 12 e 13 dizem assim: rodeai Sião, cercai-a, contai as suas torres, marcai bem os seus antemuros, considerai os seus palácios, para que o conteis à geração seguinte. O que é isso? Rodeai Sião, cercai-a, contai as suas torres. Tem a ver com a defesa, né, de Sião. Sião era a cidade, Jerusalém é a cidade tida como inexpugnável, que ninguém poderia entrar, ninguém poderia invadir. Só poderia entrar em Jerusalém aqueles que tivessem permissão, assim como Jericó também era, né, com as suas muralhas duplas, com as suas muralhas que eram tão largas que 2 carruagens puxadas por 4 cavalos cada uma podiam andar em cima do muro, uma ao lado da outra, né? O muro era tão grande, né, e eram muralhas duplas. Tinha a primeira muralha, um espaço onde o lixo era jogado, e a segunda muralha, Raabe, a meretriz, a Bíblia diz que ela morava onde? Em cima do muro. Por que em cima do muro? Ela ficava lá em cima do muro, pendurar, pegando? Não, a casa dela era feita com traves que iam da primeira até a segunda muralha.
Então ela morava ali. Veja como era humanamente impossível invadir Jericó, inexpugnável. E Deus derrubou a muralha. Jerusalém é tido como uma cidade inexpugnável. Então está dizendo o seguinte, ó, rodeai Sião, cercai, contai as suas torres. Veja, a cidade de Jerusalém, antiga, ela tinha torres a um espaço de metros. A cada tantos metros tinha uma torre com vigia, com arqueiros, com soldados. E a cidade era muito protegida. Conte, veja os seus antemuros, considere os palácios, para que o contexto da geração seguinte. Então, observe a segurança da igreja. A igreja é guardada de forma completa pelo Senhor. Observe a realeza da igreja. Veja o palácio lá. A igreja é real porque o rei habita na igreja, porque o rei está aqui, porque o rei Jesus é dono da igreja, ele vive nela. E testemunhe da igreja para as próximas gerações. Fale do Senhor, fale da grandeza, da beleza, da segurança, da felicidade que há dentro dos muros da igreja. E aí, irmãos, vamos entender isso de maneira espiritual, não é? Não é que só a felicidade dentro dos muros, né, de Vargem Pequena, não é isso. Mas fazer parte da igreja de Cristo. Quando alguém se converte, ele passa a fazer parte da igreja do Senhor. E dentro desta igreja existe paz. E dentro desta igreja nós estamos protegidos. Ninguém pode invadir, né? A gente viu sobre Jó no domingo passado, o diabo só vai até onde Deus permite. Então testemunhe desta segurança da igreja para que outras pessoas queiram vir e fazer parte também. E aí finalmente a gente termina, versículo 14, quando diz assim, ó, porque este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele será nosso guia até a morte. Essa é uma linguagem específica. Veja, este Deus, nós não cremos em um Deus vago, em um Deus nebuloso, em um Deus que talvez seja, não. Este Deus, é isso? É o Deus em que nós confiamos, em que nós cremos. É a linguagem da propriedade. Este Deus é o nosso Deus. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho recursos, eu não tenho talentos, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho um monte de coisas. Mas eu tenho o meu Deus. E ninguém pode me tirar isso. Eu posso chegar ali fora, ser assaltado, roubarem meu carro, roubarem minha carteira, meus documentos, meu relógio, minha roupa, até minha vida eles podem tirar. Mas não podem tirar o meu Deus. Então, a linguagem da propriedade espiritual. É a linguagem da esperança. Aqui, ó, este Deus é o nosso Deus para sempre. Para sempre. E depois diz, até a morte. A esperança do crente, repetindo, não é algo vago, é a esperança de certeza, né? A bendita esperança do crente, ele é o meu Deus até a morte e além. E a linguagem da submissão. Essa é a mais difícil. Ele será nosso guia. Quando você vai a qualquer lugar e você tem um guia, você se submete às orientações do guia, não é? Você vai onde o guia diz. Você vai visitar um outro país e aí tem o guia. Aí o guia fala, vamos por aqui. Ah, não, vou para lá. Na Ucrânia, o guia vai para lá. Não, vou para lá. Não sei falar uma palavra de ucraniano, né? Vou me perder. Então o guia fala, vamos para lá. Eu vou para lá. Se eu for à China, mesma coisa. E mesmo que eu vá à Bolívia, que fala espanhol, e todo mundo acha que fala espanhol, né? Até conversar com alguém que fala mesmo, a gente vê que não fala, mas eu não conheço a Bolívia, então eu vou ter que ir atrás do guia. Se você vai numa trilha, você tem um guia, você tem que ir atrás do guia. Então ele será o nosso guia. Eu vou onde ele diz para eu ir. Eu espero quando ele manda eu esperar. Eu avanço quando ele manda eu avançar. Eu volto quando ele manda eu voltar. Submissão. Eu não dou um passo sem o meu guia. Esta é a linguagem da submissão. Então, a linguagem de uma fé específica, uma linguagem de propriedade espiritual,
é uma linguagem de esperança, é uma linguagem de submissão. Este Deus é o nosso Deus para sempre, Ele será nosso guia até a morte, e Ele não será o nosso guia depois da morte. Deus será o nosso guia depois da morte? O que os irmãos acham? Que será ou que não será? Não. Ele já é. Mas a Bíblia diz aqui que Ele será nosso guia até a morte. E depois da morte, Ele será o nosso guia? Mas continuará sendo? O que os irmãos acham? Já chegou o destino, eu não preciso mais de guia. Aí Ele não é meu guia. É igual o Salmo do Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele é o Salmo do pastor e da ovelha, né? Porque Ele cuida da ovelha, Ele provê pasto, não sei o que, Ele alimenta, Ele guarda dos lobos, pastor da ovelha. Guiar-me, né? Ele vai me guiar até as águas tranquilas. Ele é o Salmo do guia e do viajante. E certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias ou para todo sempre. Aí é o Salmo do hóspede e do hospedeiro. O Salmo 23 é um salmo fantástico, ele tem uma progressão de pensamento. As ovelhas são uma possessão, os viajantes estão a caminho e o hóspede já chegou. Aí eu não preciso mais de guia. Aí Ele é meu anfitrião. Então Ele será nosso guia até a morte. Ele vai me guiar ali até a beirada da sepultura. Na hora que eu fechar os meus olhos para esse mundo, passei. É não piscar de olhos. Eu fecho meus olhos aqui, vou abrir os olhos e vou ver Jesus. Vou abrir os olhos e vou ver o Senhor Jesus. Aí Ele vai falar assim: rapaz, tu era perdidinho, né? Mas chegou, porque eu te trouxe aqui. É só pela graça, só pela misericórdia. E é nesse Deus que nós confiamos, que Ele vai nos guiar até a morte. Depois da morte Ele não vai nos guiar, Ele vai nos receber de braços abertos. Amém? Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes.